Olá pessoal, vamos resolver algumas questões do questionário sobre raízes de equações. Então a primeira questão que a gente vai resolver é a seguinte: dada a fórmula de iteração de Newton, então foi dada essa fórmula aqui de iteração, com x1 igual a 1, o valor de x na terceira iteração, ou seja, quando k é igual a 3, vale, aí tem as alternativas aqui. Então nós vamos começar aqui fazendo k igual a 1 para obter a nossa primeira iteração. Então, se eu substituir k por 1 aqui na fórmula, onde tem k, nós vamos ter x2, que é igual, aqui no caso vai ficar x1, menos, aí aqui fica e elevado a x1, menos 7 vezes x1, sobre e elevado a x1 menos 7. Vamos substituir agora o x1 pelo valor que foi dado. Então, nós vamos ter x2 igual a 1 menos, aí aqui vai ficar e elevado a 1, menos 7 vezes 1. Estou substituindo aqui o x1 por 1, e elevado a 1, menos 7. E aqui o nosso x2 vai ser igual. Observe que o valor dessa conta aqui é 1, né? Porque aqui 7 vezes 1 vai dar 7. Vai ficar e elevado a 1 menos 7 sobre e elevado a 1 menos 7. Isso aqui é igual a 1. Então vai ficar 1 menos 1. O nosso x2 aqui vai ser igual a 0. Agora eu vou fazer o k valendo 2. Vou para a minha segunda iteração. Então, substituindo aqui na fórmula de iteração de Newton, nós vamos ter x3, que é igual a x2 menos e elevado a x2 menos 7 vezes x2 e elevado a x2 menos 7. Agora vamos substituir o x2 por 0. Então, nós vamos ter x3 igual aqui a 0 menos e elevado a 0 menos 7 vezes 0, aí sobre e elevado a 0 menos 7. Vamos fazer essas contas aqui, então vai ficar 0 menos, aqui elevado a 0 é 1, 7 vezes 0 dá 0, aqui no denominador vai ficar 1, menos 7, que vai dar, vamos colocar logo, menos 6. Então aqui nós vamos ter x3 igual a esse 0, esquece. Aqui vai ficar menos com menos dá mais, vai dar 1/6. 1/6 é aproximadamente a 0,1667. Vamos utilizar 4 casas decimais como está aparecendo aqui nas respostas. Agora vamos fazer o k valendo 3, que é esse o ponto que nós vamos parar. Então, dessa forma, nós vamos ter x4, substituindo novamente aqui o k nessa fórmula de iteração. Então, nós vamos ter x4, que é igual a x3 menos e elevado a x3 menos 7 vezes x3 sobre e elevado a x3 menos 7. Então, o nosso x4 vai ser igual ao x3, que nós calculamos aqui, que é 0,1667, menos, aí aqui vai ficar elevado a 0,1667, menos 7 vezes 0,1667, isso sobre elevado a 0,1667 menos 7. Vamos fazer essa conta agora com a calculadora. Lembrando que, dependendo da calculadora, a gente tem que colocar parênteses no numerador e no denominador. Então, aqui vamos iniciar a conta. Então, vai ficar ponto. Vamos começar aqui por aqui. Ponto 1,667, aí menos,
Aí vamos abrir o parênteses que está em vermelho aqui. O E elevado a 0,1667 menos as 7 vezes, vou colocar só o ponto 1667, aí fecha parênteses, dividido, vamos abrir o parênteses do numerador e aí, do denominador, e aí vamos ter aí elevado a ponto 1667 menos o 7, vamos fechar o parênteses agora, e isso aí vai ser igual o 0,1692, que vai ser o nosso x4, 0,1692, e aí nós marcamos a alternativa correta, que vai ser essa primeira aqui. Agora, dependendo da calculadora, nós podemos fazer essa conta bem mais rapidamente. Então vamos agora utilizar apenas a calculadora. E aqui o que nós vamos fazer inicialmente é teclar 1, porque o 1 aqui é a aproximação inicial. Então vamos teclar 1, depois igual, ou seja, o 1 aqui ele foi para memória, ele tá valendo a resposta, que é o ANS. Agora nós vamos digitar essa fórmula aqui, no lugar do xk a gente vai colocar ANS. Então aqui vai ficar ANS menos, aí abre esse primeiro parêntese aqui, então vai ficar aí elevado a ANS menos 7, aí vezes, aí aqui observe o ANS, fecha parênteses, aí dividido, agora vamos abrir o parêntese do denominador, então aqui dentro do parênteses vai ficar aí elevado ao ANS, agora menos 7, daí a gente fecha o parênteses, e aí quando eu apertar igual, ele vai aparecer no visor esse zero aqui. Depois eu aperto igual novamente, ele vai para a próxima iteração, ele vai mostrar no visor 0,1667, e na terceira vez, já para o K valendo 13, ele vai mostrar aqui 0,1692. Então vamos lá, vamos para a primeira iteração, 0, aqui observe, segunda iteração, 0,1667 aqui no visor, e a terceira iteração, que é o que a gente está querendo aqui, vai dar 0,1692. Então assim dá para a gente resolver bem mais rapidamente essa questão. Vamos agora para a próxima questão. E essa questão diz o seguinte: de acordo com o gráfico da função y, que é igual a f de x, que foi o gráfico que foi colocado aqui, marque a alternativa correta. Então vamos ver essa primeira alternativa. A função possui 3 raízes, 3 zeros aqui, e isso é falso porque a gente observa aqui pelo gráfico que nós temos 4 raízes, que são as interseções com os eixos, com o eixo x aqui. Então essa alternativa é falsa. A segunda alternativa é a seguinte: a estimativa inicial x1, aqui x1, é uma ótima escolha para ser usada no método de Newton para obter uma aproximação da raiz da equação f de x igual a zero. E a gente observa que quando o x é igual a 1, nós vamos ter aqui para esse ponto uma reta tangente horizontal, uma derivada igual a zero. E isso é que deve ser evitado. Reta tangente igual a zero aqui
na verdade vai ser uma péssima escolha para usar o método de Newton. A terceira alternativa diz o seguinte: o intervalo fechado 4 até 6 garante a obtenção de uma solução numérica da equação f de x igual a zero usando o método da bisseção. Então vamos pegar aqui o intervalo de 4 até 6 e, de fato, aqui, não é, pelo método da bisseção, nós vamos ter uma raiz. O método da bisseção aqui, ele garante que se eu tenho uma raiz nesse intervalo, então o método ele vai convergir para a solução. Então essa é a alternativa correta aqui pelo teorema de Bolzano e pela leitura aqui do gráfico dá para a gente ver que tem uma raiz nesse intervalo de 4 até 6. Então nesse caso existe a garantia da convergência pelo método da bisseção. Então essa é a alternativa correta. Vamos ver a última aqui, usando o método da bisseção no intervalo de 2 até 4, no intervalo fechado aqui de 2 a 4, e no caso esse intervalo aqui, a primeira aproximação obtida é x1 igual a 3. Aí de fato aqui, né, se nós formos usar o método da bisseção aqui, a nossa primeira aproximação vai ser o ponto central aqui, vai ser o 3. E a segunda, x2, vai ser 2,5. Agora aqui já é falso, porque observe que nesse momento que eu consegui aqui a minha primeira aproximação, para eu ter a próxima aproximação eu vou ter que descartar um dos subintervalos aqui. E no caso, o subintervalo que a gente descarta é esse, né, pelo teorema de Bolzano. E aqui a minha próxima raiz, a minha próxima aproximação aqui, vai ficar no intervalo de 3 a 4, ou seja, deve ser 3,5 aqui e não 2,5 como foi colocado. Então a alternativa correta é essa terceira alternativa aqui, que diz que o intervalo de 4 até 6 garante a obtenção de uma solução numérica de f de x igual a zero usando o método da bisseção. Vamos ver agora a próxima questão. E aí a questão diz o seguinte: quantas iterações são necessárias no mínimo para calcular a raiz dessa função aqui, o zero dessa função, que fica no intervalo de 1 até 2, utilizando o método da bisseção com tolerância 10 elevado a menos 3. Aí, para resolver essa questão, nós vamos utilizar a estimativa do número de iterações, que é dado pela seguinte fórmula, que é n maior que log de b menos a. Esse b e esse a são os extremos do intervalo, no caso aqui vai ser, o b vai ser 2 e o a vai ser 1, menos log da tolerância, aqui que é o epsilon, 10 a menos 3, sobre log de 2. No caso eu estou utilizando aqui o logaritmo decimal. Então vamos substituir. Então aqui vai ficar log b vale 2 e o a vale 1, menos o log aqui de 10 a menos 3, que é o epsilon aqui, sobre o log de 2. Ainda não é necessário usar a calculadora, vamos fazer algumas continhas simples aqui. Então aqui vai ficar log de 2 menos 1, vai ficar log de 1, log de 1 é 0, e aqui vai ficar esse menos 3 pela propriedade do logaritmo, ele vai para frente, vai ficar menos com menos vai dar mais, vai ficar 3 positivo, log de 10 vai ser 1. E aqui vai ficar log de 2. Então aí a conta que nós temos que fazer é 3 dividido por log de 2. Vamos utilizar agora a calculadora. E aqui vamos fazer essa conta, vai ficar 3
aí dividido por log de 2 aqui, isso vai dar igual a 9,9658. Então o n ele tem que ser maior que 9,9658. Então observe que meu n ele vai ter que ser aqui no mínimo 10, porque é um número inteiro que eu estou procurando. Então o inteiro maior que 9,96 é o 10. Então essa alternativa aqui que é a correta. Vamos agora para a última questão. E nessa questão diz o seguinte: seja a função f de x que é igual a cosseno de x menos x quadrado e sejam as seguintes fórmulas de iteração. Então aqui nós temos várias fórmulas de iterações. Aí a pergunta é a seguinte: qual alternativa representa a fórmula de iteração do método de Newton da função f de x? Então aqui vai ficar, lembrando que a fórmula de iteração ela é xk mais 1, que é igual a xk menos f de xk sobre a derivada f' de xk. Então aqui nós vamos ter xk mais 1 igual a xk menos, aí eu coloco aqui a função, que é cosseno de x, então vai ficar xk aqui, aí menos xk ao quadrado sobre, agora a derivada aqui, a derivada de cosseno é menos seno, então vamos colocar a derivada aqui, a derivada do cosseno é menos seno de x, e derivada aqui de 2 x quadrado é 2x. Então aqui vamos colocar a derivada, então vai ficar menos seno de xk menos 2xk. E analisando as alternativas, nós observamos que a alternativa correta é essa, a segunda aqui. Então eram essas as questões do questionário. Então até a próxima.